Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa da OAB Acontece, um programa da OAB Subseção Guarujá em parceria com a nossa querida ISTV. E olha só, gente, agora em setembro nós teremos um seminário de Direito Digital na OAB. Esse tema é muito tecnológico, é muito avançado e para isso eu estou muito bem acompanhada hoje aqui da doutora Michele Vale, que é presidente da nossa Comissão de Direito Digital, que como eu expliquei já para vocês em outras oportunidades, as nossas comissões nada mais são do que grupos temáticos de trabalhos que nós temos na casa, que se dedicam nos temas específicos que eles abordam. Então, doutora Michele, já queria agradecer muito a sua presença aqui hoje, a tua disponibilidade de vir aqui conversar conosco sobre esse tema que vai muito além de eu sou do papel, eu sou do digital. Tem temas muito mais aprofundados que envolvem essa temática de direito digital e eu tenho certeza que a gente vai aprender muitas coisas legais aqui hoje também. Então, muito obrigada pela sua participação inicialmente. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer, né, estar aqui com vocês e tenho certeza que vai ser bem proveitoso o nosso papo. Que ótimo, estou muito animada. Então, vamos lá. Primeiro para o pessoal entender um pouquinho, né? Quando a gente fala de comissão de direito digital, então um grupo de pessoas que estudam sobre o direito digital, o que faz essa comissão, né? Então, às vezes as pessoas podem ter uma concepção assim, estão estudando sobre que golpes que acontecem em aplicativo, tá estudando de Facebook, WhatsApp, o que é isso? Então, na verdade, a nossa comissão, ela tem um tema bem abrangente, que ela trata do direito digital e compliance, que é a parte de governança, que é a prevenção de medidas protetivas para algumas coisas, para impedir que algumas coisas aconteçam. A comissão ela tem um papel bem importante porque ela leva assuntos atuais para os advogados, né, buscando sempre atualizar os advogados para eles estarem preparados para novas demandas que aconteçam, também novas regulamentações que muitas vezes o direito ele muda com muita frequência, então você tem uma legislação que ela é de uma forma hoje e amanhã ela já é de outra forma. Então a comissão ela atua nesse sentido de trazer o conhecimento e atualização para o advogado e para a sociedade como um todo. Que ótimo. Então não são só advogados, né, que participam dessa comissão? Não. Nós temos, na nossa comissão, nós temos gente da área de tecnologia, estudantes de direito e pessoas que, de alguma forma, familiarizam com o assunto. Que ótimo. E nós teremos dia 27 de setembro, 8h30 da manhã, o credenciamento, o nosso primeiro seminário de Direito Digital da OAB Guarujá. Nós vamos ter diversos palestrantes neste dia, neste evento, com temas super legais envolvendo inteligência artificial, smart contracts, são contratos inteligentes, sim, né? Cadeia de custódia da prova penal digital, como regular sem frear a inovação, cibersegurança, prospecção de clientes no direito digital. Doutora Michele, qual dessas palestras aqui, claro, todas são relevantes, mas qual que você destacaria assim, nossa, isso aqui é muito importante, eu acho que as pessoas precisam entender o quanto isso é importante, talvez não saibam o quanto isso é importante e relevante. Então, nós temos todas as palestras aí, elas foram pensadas não só voltadas para os advogados, mas também foram voltadas para a sociedade como um todo. Por exemplo, nós temos a palestra da doutora Mariana Paixão, que ela auxilia o advogado em como se posicionar no ambiente digital sem que ele, de alguma forma, fira o código de ética. Dessas palestras que tem aí, nós temos duas aí que eu digo que são palestras chaves, que é a palestra do Dr. Alexander Coelho, que ele vai trazer a temática de regulação de IA. Nós temos um projeto no Congresso que já está há algum tempo, desde 2023, o projeto 2338, que fala da regulamentação de IA. E aí, quando você fala de regulamentação, e para a maioria das pessoas é uma coisa muito abstrata. Uhum. E em tempos das inovações que aconteceram, a regulamentação ela é importante no sentido que vai possibilitar que algumas coisas que estão acontecendo, elas
sejam de fato, como é que eu posso te dizer? Respeitem regras, Respeitem né? regras, isso. Respeitem regras. Por exemplo, em relação a deepfake. Então, que nada mais é do que a pessoa utilizar a inteligência artificial para se passar por outra pessoa. Isso é deepfake. Isso é deepfake. E é uma coisa que acontece com muita frequência. As pessoas estão utilizando a inteligência artificial para várias coisas. Então, você ter uma ferramenta que é tão importante em tempos de avanços tecnológicos, sem nenhum tipo de regulamentação, é um problema, porque você não sabe qual é a forma que vai ser utilizada. Uhum. E às vezes também eu penso assim, né? A legislação, a tecnologia, ela avança, ela se recria, se remodela, né, de forma tão instantânea que às vezes a própria legislação não consegue acompanhar, né? Enquanto a legislação ali está sendo discutida, já outras questões tecnológicas estão acontecendo, e às vezes até quando aquele texto é publicado, ele já também não consegue adequar 100% às mudanças que ocorreram enquanto ele estava sendo discutido. E aí, pensando nessa questão de avanço, de tecnologia, de agilidade das informações e tudo mais, o que você enxerga como um desafio hoje para nós com relação a essa temática de segurança, legislação, limites, regulação? Assim, a regulação das inteligências artificiais, ela é uma discussão válida, né? Mas aí você tem em pauta outras discussões também que são igualmente válidas, como, por exemplo, a discussão da regulação do social, das redes sociais, que denominaram como regulação da rede social, mas nada mais é do que você determinar perante ali a LGPD qual que é o papel de cada pessoa, de cada ator que vai ter ali. Então você tem ali as big techs, né, as plataformas, você vai ter os usuários e vai ter em contrapartida a tecnologia que envolve isso. Então qual que é o papel de cada um nisso? Na responsabilidade, sim, né, de cada um. De trazer um ambiente mais seguro para todos. E isso é muito difícil sim. fazer, né? Delimitar. É bem difícil delimitar por conta que você trata de questões, às vezes, extraterritorial. Então, você está discutindo um assunto que está acontecendo aqui no Brasil, mas que, ao mesmo tempo, ele tem desdobramento fora do Brasil. Entendi. Então, é uma coisa de governança global. Caramba, é bem complicado, né? É abrangente. Nossa. Vocês viram, né? Trouxe aqui um papo de outro nível aqui. Ainda bem que a nossa convidada entende muito do assunto. Agora, sim, partindo do pressuposto direito digital é uma coisa que só advogado que está querendo um nicho novo de atuação tem que se preocupar. Já sabemos aqui que o tema não envolve só advogados, né? Envolve toda a sociedade como um todo. E aí, dentro dessa temática aqui, por exemplo, desses temas que nós vamos ter no seminário, tem algum aqui em específico que você acha que isso aqui interfere muito na sociedade em geral? A questão da cibersegurança. Da cibersegurança. Porque hoje em dia você tem vários golpes disseminados aí. Nós tivemos no ano passado e nesse ano os golpes do falso advogado, que ainda está trazendo prejuízo para a maior parte da sociedade. Sim. Você tem golpes envolvendo PIX. Às vezes a pessoa não tem um conhecimento mínimo aí, não sabe como manusear algum aplicativo, WhatsApp, e acaba caindo em golpe facilmente por desconhecimento. Uhum. E aí essa cibersegurança que você fala e que é tema também desse seminário, ela dá orientação em que sentido? Orientação, de por como exemplo, a gente está exposto. Isso. Vai dar orientação em relação à exposição, às exposições que todos nós estamos suscetíveis, e também algumas medidas que nós podemos tomar para poder coibir ou pelo menos evitar alguns danos, coisas básicas. Por exemplo, no WhatsApp nós temos aí, muita gente não usa verificação de 2 fatores, que muita gente não sabe para que servem, mas nada mais é do que impedir que, de repente, o criminoso que por engenharia social ele tenha acesso ao código de instalação do WhatsApp, ele não vai conseguir instalar e ter acesso às conversas, porque ali tem a verificação de 2 fatores, que é uma senha extra, é uma camada extra de proteção para que quem for instalar não tenha acesso às conversas sem que tenha acesso à senha.
Então você recomenda Recomendo. a verificação em 2 etapas, né? Porque tem Recomendo, gente que tira porque não tem paciência. Eu uso. Eu uso bastante. Tem gente que tira porque não tem paciência. Então vocês estão ouvindo? A pessoa que entende do assunto tá falando, gente. Não tenham preguiça de colocar a verificação em 2 etapas, que isso pode ser determinante, né? Pra sofrer aí algum tipo de invasão no aparelho, alguma coisa nesse sentido. Sim, eu vou citar até um caso pessoal aqui. Ano passado, eu sofri um ataque, né? E olha que eu costumo utilizar verificação em 2 etapas. Ela é super protegida de sofrer um ataque, gente. Vamos escutar. Eu utilizo verificação em 2 etapas, em todos os dispositivos, e-mails, Instagram, Facebook, e etc. E aí, por um acaso, por conta que eu descuidei da limpeza do meu notebook, conseguiram invadir um dos meus e-mails. Por sorte, não era um e-mail que estava vinculado à conta bancária nem nada, mas invadiram o meu e-mail. E era o e-mail que estava vinculado às redes sociais, Instagram, Facebook. Invadiram, deixaram uma mensagem padrão, que a maioria dos hackers deixam, né? Aquelas mensagens assustadoras. Olha, a gente tá te monitorando, nós somos os Big... Nossa, nós somos nós temos os Big Brothers, né? E aí mandaram essa mensagem para mim, deixaram lá no meu e-mail. E eu tava em São Paulo fazendo compras, e aí a minha sobrinha me ligou e falou assim: tia, você tá postando foto no Instagram? Quem é essa moça que você tá postando foto? Aí eu falei: menina, eu não tô postando foto nenhuma, eu tô dirigindo, era dia 26 de dezembro, eu tô no trânsito. E aí ela pegou e falou assim: olha, me mandou a foto, eu olhei, e eu falei: não conheço essa pessoa, não postei nada, vou olhar. Aí eu olhei no meu Instagram, o meu Instagram tinha saído todas as mensagens, todas as fotos estavam todas arquivadas. E aí eu falei: ferrou, né? Hackearam o meu Instagram. Mas só deram essa mensagem, pediram dinheiro? Pediram dinheiro em Bitcoin. É padrão. Ah, tá. É padrão, sempre pede resgate em Bitcoin. E aí eu falei, né, caramba, agora deu um problema aqui, eu vou ter que resolver. Aí o Instagram eu deixei de lado, falei, eu vou dar uma olhada no meu e-mail. Aí quando eu olhei o meu e-mail, tava lá, e eu falei, vou ter que parar. Eu parei no meio da estrada, mudei a senha do e-mail e desci. E falei, quando eu chegar em casa eu resolvo. Aí eu mudei a senha do e-mail, tive que ter um trabalhão pra caramba, que eu tive que desvincular todos os dispositivos. É uma das seguranças que eu recomendo quando você tem a suspeita de que sofreu um ataque, que não é algo incomum. E aí eu desvinculei todos os aparelhos para poder ir também. Aí eu fui dar uma olhada para saber de onde tinha sido os acessos. Então tinha acesso na Rússia, na Índia. Meu Deus. Em vários locais. E aí eu peguei e consegui recuperar o meu e-mail rapidamente. E o Instagram eu tive um pouco mais de dificuldade, porque no Instagram os bandidos foram lá e mudaram o meu e-mail, mudaram a senha, o número do meu telefone, mudaram a senha, mudaram tudo. E habilitaram um gerenciador de senha, que é uma coisa que algumas pessoas que têm mais facilidade utilizam. Eu costumo utilizar. Que é um gerador de senha automático, senha segura, que ele não é uma senha criada por você. O aplicativo... Ele gera uma senha super diferentona, né? Para aumentar a segurança. Para aumentar a segurança. E aí eu peguei e falei assim, não tô conseguindo acesso. Demorei, acho que quase uma semana para recuperar o meu Instagram. Consegui recuperar, mas tive um baita problemão. Caramba! Quanto tempo que você levou para resolver isso? No e-mail foi de um dia para o outro. Eu passei a madrugada fazendo isso. Do Instagram, que deu um pouco mais de dor de cabeça, porque tinham mudado os acessos, aí eu demorei quase uma semana, aí uns 4, 5 dias. Caramba. E também porque eu tava na correria, fazendo curso, estudando e tal. Entendi. E esse ataque que você sofreu foi de alguma coisa que você clicou no e-mail? Não. Algum, né, que geralmente dizem de abrir arquivo, de clicar em alguma coisa executável, alguma coisa assim? Não. É porque, assim, existem alguns tipos de golpes, tanto no celular,
No e-mail. Os principais é por executável, que a gente chama, que é algum arquivo malicioso, algum link malicioso, que vai direcionar para alguma página que parece igual, alguma página que você conhece, mas que é completamente diferente. E, geralmente, esses links maliciosos, eles contêm vírus, que podem ser dos mais variados. Podem servir para espiar a pessoa, né? Espiar o que a pessoa está digitando, ou para, de repente, ele danificar a máquina, ou para, de repente, ele tomar posse da máquina. Existem alguns tipos de vírus que fazem isso. Entendi. E aí, no meu caso, foi porque toda vez que a gente utiliza computador, celular, nós temos um histórico daquilo que a gente faz, que são os chamados cookies e caches. Então, esse histórico, ele é público, ele fica lá e é recomendado de você, de tempos em tempos, você fazer a limpeza desses cookies. Apagar isso. Apagar esse rastro. E em algumas máquinas, isso pode ser uma porta de entrada. Pode ser o que a gente chama de uma backdoor, que é uma porta de entrada para, de repente, um link malicioso ou alguém, dá para você fazer um ataque, por exemplo, por uma rede Wi-Fi. Isso é comum acontecer. Rede Wi-Fi pública, né? Rede Wi-Fi pública ou estabelecimentos, privada. Restaurante, principalmente pública. Então, vocês têm que tomar cuidado quando vocês fazem a conexão, chega no estabelecimento, né? Wi-Fi grátis. Oba! Né? Tem que tomar cuidado, porque você também tá... À medida que você aceita o bônus de ter acesso ali, free, não usar seus dados do telefone, você também tem o ônus de ficar aí à mercê, né? Sim, tem várias formas de... Infelizmente, a gente está suscetível a ataques todos os dias. E isso cada vez mais se inovando, né? As Sim. formas que os golpes são aplicados, né? Esses ataques cada vez se inovam as formas deles acontecerem, eu acredito. A maioria dos ataques, eles acontecem pelo que a gente chama de engenharia social. Então, ela vai lidar ali com alguns... O que é engenharia social? Engenharia social é quando o criminoso, ele utiliza coisas comuns a todos. Ele vai utilizar a manipulação. Entendi. Basicamente. Ele vai ligar para você e vai falar assim, olha, aqui é do seu banco, você fez uma compra, acontece isso comigo com frequência. Você fez uma compra e a gente está anotando aqui uma compra no seu cartão de crédito no valor de R$2.000. Tecle 1 para se você reconhece, tecle 2 para não. E aí você cai numa central telefônica, né, que a gente chama do golpe da central telefônica, e aí lá eles começam a engenharia social, porque ele já pegou, na maioria das vezes, ou ele já pegou os teus dados, que na grande maioria são públicos na internet, ou ele vai fazer tudo ali com você. De alguma forma, ele vai utilizar alguns gatilhos que a gente chama para engenharia social, que é técnica de manipulação. Ele vai utilizar o senso de urgência, ou de repente o senso de você ganhar alguma coisa. Olha, você ganhou. Né? Oportunidade, imperdível, corre disso. E sempre muito urgente, né? Todos esses contatos, é muita pressa. Então, como, por exemplo, acontece lá do golpe do falso advogado, né? A pessoa ali que tá se passando pelo advogado, ela tá com pressa que você pague uma guia, que nem existe, faça um Pix pra pagar custas. Enfim, ela tá com pressa. Às vezes, alguns dos nossos clientes, né, que foram chamados aí por essas pessoas que se passaram por nós, que aqui na cidade, acho que todos advogados já foram contemplados com esse golpe. É bem comum, às vezes aí o cliente quase cai, aí dá aquela mensagem lá do banco, olha, toma cuidado com essa chave, aí manda lá pro camarada que tá fazendo esse jogo aí com ele no WhatsApp, ele fala, não, é assim mesmo, pode mandar. Então tá sempre com muita pressa, né? Eu tenho várias situações, aí eu poderia ficar aqui a tarde toda te falando de várias situações que já aconteceram. O golpe do falso advogado, a minha mãe, ela foi chamada, né? Aí tinha uma foto minha lá. Na mesma hora ela mandou mensagem pra mim, ela falou, você trocou de telefone? Eu falei, não, mãe, não troquei de telefone. Ela falou assim, o cara tá falando aqui com você e tal, tá pedindo dinheiro, mas como eu sei que você não é de pedir dinheiro, então aí eu decidi mandar mensagem pra você, e ela fez o correto, ela já sabia o número do meu telefone, então pessoas que de repente recebam contatos de supostos advogados,
pega os números, referência dos advogados que você já tem e liga para ele para confirmar. Olha, tem um outro número aqui conversando com você, conversando comigo. É seu? É seu mesmo? É alguém do teu escritório que tá falando comigo? E aí a minha mãe me mandou mensagem pelo meu número que não muda, né? Tenho ele há muito tempo. E aí ela falou assim, ó, ele tá mandando mensagem, tá pedindo para mandar um boleto. Aí, o que eu falo pra ele? Aí eu peguei e falei, mãe, vamos brincar um pouquinho com ele. Eu até fiz uma brincadeira lá, gravei a tela, e eu falei assim, qualquer hora eu vou utilizar esse material aqui pra alertar o pessoal. Mas é bom sempre você ter calma nessa hora. E sempre se certificar, gente. Se vocês aí que estão assistindo, tem um advogado, chamou, falou que você ganhou a causa, só que daí você precisa pagar pra você receber alguma coisa. Já fica alerta. Dá uma olhada, vê o contato, na dúvida, entra lá no Cadastro Nacional de Advogados, pesquisa o nome do advogado, vê o número da OAB lá dele, vai ter o contato oficial dele lá, se certifica que é o mesmo número, né? Toma esse cuidado realmente, porque isso é uma coisa que está fora da nossa zona de controle. Nós já temos aí trabalhos na seccional em São Paulo que estão lutando e adotando todas as medidas necessárias para mitigar esse golpe, para exterminar ele. Mas, infelizmente, tem algumas coisas assim que a gente não tem braços suficientes e continuamos trabalhando em alternativas de combater esse golpe, mas ele existe e vocês precisam ficar muito atentos porque ele é recorrente para você não ser uma vítima. Que também, nós advogados que sofremos esse golpe, também somos vítimas nesses casos, né? Sim. Agora, a gente já tá se encaminhando pro fim, que já passou que nem voando, essa conversa aqui passou que nem um jato voando, nem viu o tempo passar, mas eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal de casa sobre esse seminário, fazendo convite e até mesmo participar da sua comissão, que tá aberta não só para advogados. Sim. Então, quem quiser, o link está disponível ainda, as inscrições não estão encerradas. Quem tiver interesse de participar, as palestras são super interessantes, com temas atuais, não só voltado para advogado, mas para o público em geral. Na última palestra que nós tivemos de cibersegurança, teve bastante gente da área fora do direito que foi assistir, gostou, principalmente pessoas comuns, né, que trabalham em outras áreas. E fica o convite para quem quiser participar, a comissão está aberta, está de portas abertas. Se você tiver interesse em participar da comissão, é só você acessar o site da OAB Guarujá, ir lá em comissões, procura na lista das nossas mais de 40 comissões, a comissão da doutora Michele de Digital, e faz a sua inscrição como membro, participa desses grupos também, até para se informar, se atualizar desses temas, né, que eu acredito que lá na sua comissão acompanham todas essas mudanças aí, estudam juntos, batem a cabeça juntos, né, tentando entender esse mundo digital. Então, muito obrigada pela sua presença, né, a sua disponibilidade de vir aqui compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Aprendi muito hoje aqui, tenho certeza que o pessoal também que nos assistiu hoje também conseguiu aprender um pouquinho mais. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você pela oportunidade, é sempre um prazer. E espero que tenham mais outras vezes. Ah, que ótimo. Certamente vai voltar, porque esse tema aí, cada dia é uma novidade, né? Então, certamente a gente vai ver ela aqui muito em breve. Você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência em mais um programa da OAB Acontece e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.